Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 7 do mês de maio, mês 5 de 2021. Que Deus abençoe cada um nesta manhã, a cada um que estará vendo e ouvindo este vídeo, ouvindo este áudio, neste canal missionário no nome de Jesus Cristo, do soldado de Cristo, soldado Ronaldo. Que Deus abençoe cada um. Sei que cada um tem uma missão, a missão de cada inscrito é passar para aquele que não conhece a palavra, é passar para aquele que precisa saber que Deus é Deus, está acima de tudo e está cuidando de nós. Salmos 96, livro de Salmos do Antigo Testamento, localizado nos livros poéticos do Antigo Testamento. Livro de Salmos. Estarei lendo o versículo de número 4 e 5. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Frisando 4. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. A palavra aqui, deuses, se eu for historiar ela na etimologia, que é origem das palavras, se eu for buscar uma origem desta palavra deuses, ela vai abrir um leque, vai abrir uma história, um histórico grande. Porque há vários tipos de deuses. Há vários tipos de deuses que o homem adora, que o homem tem como idolatria. Os deuses mais que é usado hoje pelo homem na terra, um deles é Mamon, que é o deus do dinheiro, que é o deus da ganância, que é o Deus que traz a inveja, que traz a covardia, a falsidade, até gerar a morte. É o Deus Mamon. É o Deus que ele vai comendo pelas beiradas até encantar totalmente o ser humano. Mas vamos pegar bem aqui nesse versículo, para que nós juntos entendamos o que Deus está falando nessa manhã de sexta-feira. Jesus é simples, não é preciso bater tanta cabeça, olha só, bater tanta cabeça. Dizem que tem uma religião que tem um bate-cabeça, que raspa a cabeça, que faz aquele ritual todo. Olha aí um dos deuses aí, que o homem tem como ídolo. Mas vamos lá, na simplicidade de Jesus. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque grande é o Senhor, e digno de louvor. Às vezes nós falamos assim: louvo a Deus pela tua vida. Louvo a Deus pelo livramento que Deus deu na tua família. Louvo a Deus por tudo que Ele fez na minha e na tua vida. Então, o louvar a Deus não significa você estar cantando a Deus toda hora no meio da rua ou em todo lugar. O louvar a Deus é o agradecimento. Nesta manhã de sexta-feira, quando nós levantamos, nós já louvamos a Deus agradecendo Ele. Senhor meu Deus, Pai querido amado, eu te agradeço, nós te agradecemos pela noite de sono abençoada que o Senhor enviou teus anjos a nos guardar, guardando o nosso espírito enquanto o nosso corpo físico estava deitado, repousando. Meu Deus, obrigado por mais uma madrugada abençoada, a qual esteve conosco na vigilância, porque o Senhor é um Deus que não dorme. Enquanto nós dormimos, preste bem atenção, se os deuses feitos pela mão do homem,
que muito a Bíblia explica, desde do início que Deus fez o céu e a terra. Deus explica na sua palavra de Gênesis a Apocalipse, que nós, primeiramente, nós somos curiosos. É onde já entra o pecado. Fulano diz assim, eu estou em tal lugar, fazendo isso, e eu consegui ter meu carro, minha casa, meus bens, consegui estar bem de vida. Vamos lá, fulano. O fulano se encanta, porque o encantamento da curiosidade vem pelos olhos. E aí quando vê a situação favorável, uma situação boa do outro, fisicamente no olhar dele, ele vai justamente para aquela mesma idolatria. Ele vai justamente para aquele mesmo ritmo, é conduzido naquela fantasia. Então, quando eu levanto pelas manhãs louvando a Deus, eu quero dizer que o louvor é o agradecimento. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de poder acordar e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é bom, e a tua bondade é benigna, a tua bondade é benignidade, é bondosamente para sempre. Então, esse versículo diz, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mas tremendo do que todos os deuses. Porque os deuses do homem, só faz até onde o homem faz para ele. O nosso Deus, ou nós fazendo ou não para ele, ele ainda faz por nós. Preste bem atenção que esses deuses que a palavra do Senhor está falando que o homem adora ainda, que o homem engrandece e idolatra, esses deuses, ele só faz até onde o homem faz por eles. É só até onde o homem faz. E o Deus grande, o Senhor da Bíblia, o Deus da Bíblia, ele faz sem o homem fazer nada por ele. Olha o tanto de pessoas que ainda não tem um Senhor, Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. E Deus ainda guarda, seja onde for, seja no presídio, seja no hospital, seja debaixo do viaduto, seja na Cracolândia, seja em seu lar, uma bacia cheia de pipoca assistindo um filme, seja onde for, Deus guarda ainda. E o nosso Deus, ele é um Deus tremendo. Louvar a Deus é agradecer esse Deus tremendo. Repetindo, como é que eu louvo a esse Deus? Agradecendo pelas manhãs. E aí quando nós conseguimos entender quem é esse Deus e agradecemos pela nossa vida, por guardar a nossa alma todos os dias, aí nós vamos aprender que o nosso próximo precisa também. Quando Jesus ele reduziu os 10 mandamentos em 2, que diz, amar a Deus acima de tudo, de toda força, entendimento, de todo coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Para mim amar o meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar a minha vida primeiro. E para mim amar a minha vida primeiro, eu tenho que louvar a Deus primeiro. Agradecer a Deus primeiro por ela, pela minha vida. Para depois eu entender e agradecer a Deus pela vida do meu irmão, louvar a Deus pela vida do meu irmão, pelos livramentos. De ontem para hoje, só o Senhor tem a estatística no céu de quantos partiram, de quantos foram parar na cova, no buraco, de quantos foram presos, de quantos foram parar no hospital, de quantos ainda não chegaram em casa. Só esse Deus tremendo, só o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Deus de Israel. Quando eu falo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que é Israel, eu falo Deus do passado, do presente e do futuro. Eu falo o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Porque o nosso Deus, ele é o verbo que conjuga os tempos, passado, presente e futuro. Primeiramente, veio Deus Pai, trazendo
as leis, os profetas, a Torá, trouxe reis, trouxe sacerdotes, trouxe juízes, foi a aliança do Pai. O ensinamento dado a Moisés, a carne que se fez o verbo. Moisés foi a carne que Deus fez dele o verbo para ensinar. Jesus, o verbo que se fez carne para nos salvar. Eita, como é forte, olha aí. Moisés foi a carne que Deus Pai fez o verbo para nos ensinar na lei. Jesus, o verbo que se fez carne para nos salvar, na graça do Espírito Santo. Olha só. Daí nós vamos pegando aí como é o nosso Deus. Para nós conhecermos o nosso Deus, nós temos que conhecer a lei do nosso Deus. Temos que conhecer a história do povo de Deus. Temos que conhecer as poesias do povo de Deus, os livros poéticos. Temos que conhecer as profecias também deste Deus que feita a nós. Temos que conhecer também o Evangelho, a doutrina de Jesus. Temos que conhecer também a igreja de Jesus. Temos que conhecer também as cartas direcionadas às igrejas de Jesus. Conhecer também as epístolas universal dos apóstolos que andaram com Jesus. Pedro, João. Temos que também conhecer o livro da revelação de Jesus, que diz o que vem acontecendo, que diz o que vai acontecer. João teve que se separar numa ilha. Às vezes nós temos que se separar de tudo, de todos, para receber o que Deus tem para nós, para passar aos nossos irmãos. E é isso que eu estou passando, o que eu recebi de Deus. São 12 minutos de Deus na nossa vida. Fiquem na paz de Jesus. Um abraço e tenham um bom dia.